Nos próximos capítulos de A Nobreza do Amor, Virgínia vai sentir o peso de uma verdade que ela tentou esconder debaixo de lágrimas falsas, cinismo e pose de vítima. Depois de Lúcia revelar as acusações mais graves sobre o ataque covarde contra o ateliê, Diógenes e Marta finalmente vão enxergar a filha sem o véu da proteção familiar. E o que eles verão será doloroso. Uma jovem tomada por inveja, orgulho e uma obsessão tão perigosa que já não mede mais as consequências dos próprios atos. A casa da família, antes protegida pela aparência de respeito e tradição, se transforma em um palco de vergonha. Lúcia chega com coragem, coloca tudo às claras e deixa Marta e Diógenes diante da pergunta que nenhum pai gostaria de fazer. Até onde Virgínia foi capaz de ir para destruir outra mulher? Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você acompanha A Nobreza do Amor, porque esse capítulo promete expor uma das quedas mais humilhantes de Virgínia até agora. Tudo começa logo depois que Lúcia acusa Virgínia de estar por trás do crime contra o ateliê. A reação da vilã é imediata. Como sempre, ela tenta vestir a máscara da inocência. Com os olhos marejados, a voz trêmula e uma indignação ensaiada, Virgínia insiste que está sendo injustiçada, que Lúcia inventou aquela história para queimá-la diante dos pais, e que tudo não passa de mais uma tentativa da rival de tomar seu lugar na cidade. Mas, dessa vez, a encenação não convence. Marta observa a filha com uma dor profunda no olhar. Durante muito tempo, tentou acreditar que Virgínia poderia mudar, que por trás da arrogância ainda existia uma moça perdida, precisando apenas de orientação. Só que agora, as peças se encaixam de forma cruel. A perseguição contra Lúcia, a falsa amizade, a proposta suspeita de levar o ateliê para ir à capital, a ligação com Sebastião e Carrapato, tudo aponta para a mesma direção. Virgínia. Marta, então, perde a paciência de uma vez por todas. A voz dela sai firme, ferida, mas carregada de autoridade. Já chega, Virgínia. Eu até acreditaria nessas lágrimas se essa fosse a primeira vez. Mas nós conhecemos muito bem essa perseguição doentia contra Lúcia. A frase cai como uma bofetada no orgulho da jovem. Virgínia arregala os olhos, como se não pudesse acreditar que a própria mãe ousou duvidar dela. Imediatamente, começa a chorar mais alto, usando a velha estratégia de se colocar como vítima. Diz que Lúcia já tomou seu brilho na cidade, tentou tomar Mirinho, e agora conseguiu tomar até seus próprios pais. Mas Diógenes já não se deixa levar por esse drama. O banqueiro dá um passo à frente, com o rosto fechado, e encara a filha de uma forma que ela raramente viu. Não é apenas raiva, é decepção, é vergonha. É o peso de um pai percebendo que talvez tenha protegido demais alguém que precisava aprender limites há muito tempo. Você tem razão em uma coisa, Virgínia. Nós não conhecemos tanto assim o passado de Lúcia. Mas conhecemos muito bem você e o seu caráter. Virgínia fica em silêncio por alguns segundos. Diógenes continua, cada palavra mais dura que a anterior. Ele lembra que ela recebeu a melhor educação, os melhores cuidados, tudo o que quis na hora que quis. E pergunta, com tristeza, para que serviu tudo aquilo? Se no fim ela se tornou uma mulher mimada, amarga, egoísta, incapaz de ver outra pessoa brilhar sem tentar destruir. A acusação vai ficando ainda mais pesada quando Diógenes fala do envolvimento com Carrapato. Para ele, Virgínia não apenas armou contra Lúcia. Ela se rebaixou ao nível da criminalidade, aproximando-se de gente perigosa para atingir uma rival por inveja. O pai começa a se assustar com o tamanho da obsessão da filha e deixa escapar uma suspeita terrível. Se nada a detiver, talvez ela seja capaz de provocar até uma tragédia maior contra Lúcia. Virgínia engole em seco. Ela não responde. E esse silêncio é quase uma confissão. Marta percebe.
Diógenes percebe. Até o ar da sala parece mudar. A mãe, devastada, olha para a filha como se estivesse procurando a menina que criou e não conseguisse mais encontrá-la. Com a voz embargada, diz que tentou de todas as formas abrir os olhos de Virgínia, que acreditou na falsa reconciliação com Lúcia, que caiu na mentira de que a filha queria deixar tudo em paz. Eu olho para você e não reconheço mais a minha própria filha dentro desta casa. Essas palavras atingem Virgínia de uma forma profunda. Ela tenta manter a pose, mas por dentro sente o chão se abrir. A máscara de vítima começa a desmanchar, e pela primeira vez seus pais não parecem dispostos a correr para salvá-la. Não há abraço de consolo. Não há desculpa pronta. Não há proteção imediata. Há apenas vergonha. Depois do confronto, Marta e Diógenes ficam sozinhos na sala, destruídos pelo que acabaram de descobrir. Marta, com os olhos marejados, pergunta onde foi que eles erraram. Por que tanto esforço, tanta dedicação e tanto amor resultaram em uma dor tão grande dentro da própria família. Diógenes segura as mãos da esposa e tenta confortá-la, dizendo que ela não deve carregar a culpa sozinha. Virgínia já não é uma criança indefesa. É uma mulher feita, capaz de entender muito bem o que é certo e o que é errado. Mas uma coisa ainda faz o sangue de Diógenes ferver: Sebastião. O banqueiro entende que o vereador esteve envolvido até o pescoço naquela história. Se Virgínia teve a ideia, Sebastião aceitou participar. E para Diógenes, isso também é imperdoável. Um homem público, com cargo, influência e dever perante a cidade, não poderia se esconder atrás dos caprichos de uma jovem mimada. Marta concorda. Ela sabe que Sebastião sempre arrastou asa para Virgínia, e não duvida que a filha tenha usado charme, promessa e manipulação para fazê-lo entrar no plano. Mas Diógenes não aceita desculpas. Para ele, Sebastião também escolheu o lado errado. Esse homem vai aprender hoje que não se brinca com a minha família, nem com a vida de uma mulher inocente. E assim, enquanto Virgínia começa a engolir a própria queda dentro de casa, Diógenes decide ir atrás de Sebastião para cobrar cada detalhe daquela covardia. O ataque contra o ateliê não ficará sem resposta. A mentira de Virgínia não será mais abafada. E quem ajudou a vilã a destruir Lúcia vai descobrir que a justiça, quando finalmente se levanta, não vem pedindo licença. Enquanto Diógenes se prepara para cobrar Sebastião com toda a força de sua autoridade, Marta permanece sozinha na sala, tomada por uma dor silenciosa. A mãe de Virgínia tenta organizar os pensamentos, mas tudo parece pesado demais. Cada lembrança da filha, cada tentativa de educá-la, cada conselho dado ao longo dos anos, agora parece desmoronar diante de uma verdade amarga. Virgínia não apenas errou. Ela escolheu fazer o mal, escolheu perseguir Lúcia, e ainda envolveu outras pessoas numa armação criminosa. Marta sente vergonha, tristeza e raiva ao mesmo tempo. Ela sabe que não pode mais fingir que a filha está apenas perdida ou confusa. O ataque contra o ateliê ultrapassou todos os limites. Agora, dentro de sua cabeça, começa a nascer uma decisão dura. Virgínia precisará receber um castigo que finalmente a faça entender que sobrenome, dinheiro e lágrimas falsas não apagam consequência. Enquanto isso, longe daquela casa sufocada pela culpa, Lúcia tenta reencontrar um pouco de paz ao lado de Teresa e José. Depois de enfrentar Virgínia, depois de expor a verdade diante de Diógenes e Marta, a mocinha tenta respirar. Mas a vida parece não dar descanso. Uma nova preocupação chega em suas mãos em forma de carta. É uma mensagem de Omar, escrita com carinho, saudade e esperança. Ao abrir a carta, Lúcia sente o coração apertar. Omar conta que está na Turquia, mas já se prepara para viajar ao Brasil. Ele deseja reencontrá-la, matar a saudade
e ao mesmo tempo ajudar no contragolpe contra Gendal. Omar continua sendo um aliado forte, um homem corajoso, alguém que teve papel importante na fuga de um passado doloroso. Mas a carta carrega algo que vai além da parceria. Ela carrega sentimento, esperança, um amor que Lúcia sabe que não poderá corresponder da mesma forma. José percebe imediatamente o peso no olhar da sobrinha. Ele se aproxima com cuidado, observa a carta entre os dedos dela e pergunta o que está acontecendo. Lúcia demora alguns segundos para responder, como se cada palavra exigisse coragem. Omar é um homem bom, tio. Se não fosse por ele, talvez a gente nunca tivesse escapado daquele pesadelo. Mas existe uma coisa muito delicada nisso tudo. Ele é apaixonado por mim. José fica sério. Ele entende o tamanho do problema. Omar vem cheio de esperança, acreditando talvez que ainda existe espaço para ele no coração de Lúcia. Mas a vida dela mudou. Em Barro Preto, entre dor, luta e reconstrução, ela encontrou Tonho. E Tonho não é apenas um amor recente. É o homem que se colocou diante de uma bala para salvá-la. O homem que quase morreu por ela. O homem que, mesmo fraco no hospital, declarou um amor profundo e verdadeiro. Lúcia sabe que não pode esconder essa verdade. Se Omar chegar ao Brasil sem saber de Tonho, o encontro será ainda mais doloroso. E se Tonho descobrir por outra pessoa que Omar está vindo com o coração cheio de esperanças, a confiança entre eles poderá ser ferida. José tenta alertá-la. Tonho ainda se recupera. Ainda está frágil depois de tudo o que sofreu. Talvez jogar uma preocupação tão grande sobre ele naquele momento seja arriscado. Mas Lúcia balança a cabeça firme. Para ela, amor verdadeiro não sobrevive em silêncio mal explicado. Tonho precisa saber por mim. Omar merece respeito, mas Tonho merece a minha verdade. Essa decisão mostra a força de Lúcia. Ela não quer enganar Omar, não quer ferir Tonho, e não quer alimentar uma situação que pode explodir mais tarde. Mesmo sabendo que Omar ficará com o coração partido, ela entende que a honestidade é o único caminho justo. A chegada dele será inevitável. A conversa também. E quanto antes Tonho souber, menor será a sombra entre os dois. Enquanto Lúcia segura a carta contra o peito, seus pensamentos se dividem entre gratidão e medo. Gratidão por Omar ter sido tão importante em sua história. Medo de que a chegada dele traga novas feridas justamente quando ela e Tonho começam a respirar depois de tanta tragédia. Ao mesmo tempo, em outro ponto de Barro Preto, Diógenes já parte em busca de Sebastião. E de forma surpreendente, Mirinho decide acompanhá-lo. O rapaz mimado não gosta nada de saber que Sebastião esteve tão próximo de Virgínia, alimentando planos e cercando a mulher que ele considera sua. Há ciúme, há orgulho ferido e há também interesse, porque Mirinho sabe que perder Virgínia pode significar perder a ligação com a fortuna e o poder de Diógenes. Quando os dois chegam diante de Sebastião, o clima fecha imediatamente. Mirinho, tomado pela fúria, avança antes mesmo que Diógenes termine de falar. Agarra Sebastião pelo colarinho e o encara como se quisesse esmagá-lo ali mesmo. Você vai aprender hoje a não se meter com a mulher dos outros. Sebastião empalidece. O vereador, que tantas vezes tentou parecer esperto e influente, agora se vê acuado diante de um Mirinho fora de controle e de um Diógenes decidido a cobrar explicações. Mas o banqueiro intervém, manda Mirinho soltá-lo e assume o comando da situação. Ele não está ali para uma briga vulgar. Está ali para dar um aviso que pode destruir a carreira política de Sebastião. E quando Diógenes começa a falar, Sebastião entende que o verdadeiro castigo está apenas começando. Diante de Diógenes e Mirinho, Sebastião percebe que a situação saiu completamente do seu controle. O vereador,
que tantas vezes se achou esperto o bastante para circular entre interesses, promessas e jogos de bastidor, agora está encurralado. De um lado, Mirinho, tomado pelo ciúme e pelo orgulho ferido, pronto para partir para cima dele a qualquer segundo. Do outro, Diógenes, com a autoridade de um homem poderoso, disposto a arrancar a máscara de quem ajudou Virgínia a transformar inveja em crime. Mirinho ainda mantém as mãos cerradas, respirando pesado, como se o simples fato de Sebastião ter se aproximado de Virgínia fosse uma afronta pessoal. Para ele, o vereador não é apenas cúmplice da armação contra o ateliê. É também um rival rondando aquilo que ele acredita ser seu. E movido por essa mistura de ciúme, medo e conveniência, Mirinho avança com a voz carregada de ameaça. Você se meteu onde não devia, Sebastião. E agora vai aprender que mulher dos outros não é campo para urubu ficar rodeando. Sebastião tenta recompor a roupa, ainda pálido, depois de ser agarrado pelo colarinho. Por dentro, está apavorado. Ele sabe que Diógenes tem influência suficiente para transformar sua vida política em ruínas. Mas, mesmo com medo, tenta se defender. Afirma que nunca quis causar mal, que apenas tentou ajudar Virgínia, que alertou a jovem sobre os riscos e que a situação fugiu do controle. Diógenes escuta aquilo com desprezo. Para ele, aquela tentativa de se colocar como vítima chega a ser ofensiva. Sebastião não é criança. É vereador, homem público, alguém que conhece muito bem o peso de suas escolhas. Se aceitou participar de um plano envolvendo Carrapato, se ajudou Virgínia a atingir Lúcia e seu ateliê, então também deve responder pela própria covardia. Você acha que basta dizer que foi manipulado? Um homem da sua posição não pode se esconder atrás dos caprichos de uma moça mimada. A frase atinge Sebastião em cheio. Ele tenta explicar que Virgínia estava desesperada, que falava de Lúcia como se fosse uma inimiga perigosa, que prometia resolver tudo sem escândalo. Mas quanto mais fala, mais Diógenes percebe o tamanho da conivência. Sebastião não foi apenas arrastado. Ele escolheu entrar. Escolheu fechar os olhos. Escolheu ajudar porque também queria algo em troca. Mirinho, ouvindo aquilo, perde novamente a paciência. Dá um passo à frente e acusa Sebastião de ter feito tudo, porque vive cercando Virgínia, esperando uma brecha para se aproximar. O tom dele é agressivo, quase descontrolado. Mas Sebastião, acuado e com o orgulho ferido, decide revidar. Dá um sorriso nervoso e solta uma verdade que faz o ambiente ficar ainda mais perigoso. Você fala como se fosse um santo, Mirinho, mas a cidade inteira sabe muito bem por quem você vive rastejando pelas costas da Virgínia. O golpe acerta Mirinho no ponto mais sensível. A lembrança de Lúcia, de sua obsessão mal disfarçada, de sua incapacidade de assumir um compromisso limpo com Virgínia, faz o sangue subir. Ele parte para cima de Sebastião novamente, furioso, tentando calar aquela acusação antes que Diógenes preste atenção demais. Mas já é tarde. O banqueiro ouviu tudo. Diógenes se coloca entre os dois e impede que a briga vire agressão. Sua presença impõe silêncio. Ele encara Mirinho por um instante, como quem entende que também existe sujeira escondida por trás da pose do futuro genro. Mas naquele momento, o alvo principal ainda é Sebastião. E o vereador precisa sair dali com uma certeza. Não poderá mais brincar com aquela família. Chega. Vocês dois já mostraram o bastante do tipo de homem que são. Sebastião abaixa os olhos, sentindo a ameaça se aproximar. Diógenes aponta o dedo em sua direção e fala com uma calma ainda mais assustadora do que um grito. Diz que conhece o peso de sua influência política, que sabe muito bem como um vereador depende de reputação, alianças e confiança pública. E avisa que se Sebastião continuar se aproximando de Virgínia, se tentar envolvê-la em mais alguma armação, ou se pensar em usar o nome da família para qualquer jogo sujo, ele fará questão de expor tudo.
De hoje em diante, você está proibido de se aproximar da minha filha. E se insistir, eu mesmo cuido para que sua carreira política acabe antes do próximo amanhecer. Sebastião engole em seco. O medo aparece nos olhos. Ele sabe que Diógenes não está blefando. Aquele aviso pode destruir sua imagem, seus apoios e seus planos de poder. Pela primeira vez, o vereador sente o preço de ter cedido aos caprichos de Virgínia. A jovem o usou, prometeu atenção, alimentou vaidade, e agora, quem está diante da ameaça é ele. Mirinho, ainda irritado, tenta completar a humilhação, mandando Sebastião desaparecer da vida de Virgínia. Mas, no fundo, também sai ferido daquela cena. A provocação do vereador abriu uma rachadura diante de Diógenes. A verdade sobre sua fixação por Lúcia pode não ter sido discutida naquele momento, mas ficou no ar como um veneno silencioso. E Mirinho sabe disso. Quando Diógenes se afasta, Sebastião permanece parado, derrotado, ajeitando a camisa amassada e tentando recuperar o fôlego. O homem que entrou nessa história acreditando que poderia tirar vantagem dos desejos de Virgínia, agora percebe que está preso em uma armadilha. Se fala demais, derruba a vilã e se derruba junto. Se fica calado, continuará nas mãos dela e sob a ameaça de Diógenes. Enquanto isso, Marta continua em casa pensando no castigo da filha. Ela sabe que apenas uma bronca não será suficiente. Virgínia precisa sentir uma consequência real, dura, inesquecível. A maldade contra Lúcia não pode ser tratada como birra de menina rica. Foi um ataque ao trabalho de uma mulher inocente, um crime movido por inveja e orgulho. E, ao mesmo tempo, Lúcia segue com a carta de Omar nas mãos, decidida a contar tudo a Tonho antes que o passado bata à porta de Barro Preto. Porque enquanto a verdade sobre Virgínia começa a explodir, uma nova tempestade emocional se aproxima. Omar virá cheio de esperança. Tonho ainda se recupera. E Lúcia terá que provar que seu amor é forte o bastante para suportar uma verdade dolorosa, antes que ela vire mais uma arma nas mãos dos inimigos. Depois do confronto com Sebastião, Diógenes volta para casa, carregando no rosto uma mistura de fúria, vergonha e decisão. O banqueiro sabe que o vereador teve culpa. Sabe que ele se deixou envolver pelos caprichos de Virgínia. Mas a dor maior continua dentro da própria casa. Porque, no fim das contas, foi sua filha quem abriu a porta para aquela crueldade. Foi Virgínia quem transformou inveja em plano, ciúme em ataque e orgulho ferido em destruição. Marta o espera na sala, ainda abalada. Ela percebe pelo olhar do marido que a conversa com Sebastião foi pesada, mas entende que aquilo não basta. A filha precisa enfrentar uma consequência real. Não uma bronca passageira, não uma conversa abafada entre quatro paredes, mas um castigo que finalmente mostre a Virgínia que seus atos não podem mais ser tratados como birra de menina mimada. Diógenes se senta, cansado, e Marta declara com firmeza que a filha não escapará dessa vez. Ela diz que Virgínia envergonhou a família, colocou o nome deles em risco, atacou o trabalho de uma mulher inocente e se aproximou de gente perigosa para alimentar uma rivalidade doentia. Diógenes concorda. Para ele, o pior não é apenas o crime contra o ateliê, mas a frieza com que Virgínia tentou mentir diante dos próprios pais. Dessa vez, Marta, ela vai aprender que consequência não se compra com lágrimas. Enquanto isso, Mirinho também sai do encontro com Sebastião profundamente incomodado. Ele queria humilhar o vereador, queria afastá-lo de Virgínia e mostrar força diante de Diógenes. Mas a provocação de Sebastião atingiu um ponto perigoso. Quando o vereador insinuou que toda a cidade sabe por quem Mirinho rasteja, o nome de Lúcia ficou pairando no ar como uma acusação silenciosa. Mirinho percebe que sua pose de futuro marido fiel pode começar a desmoronar
se alguém resolver puxar esse fio. Ele tenta fingir que está no controle, mas por dentro sente medo. Virgínia está sendo pressionada pelos pais. Sebastião está acuado. Lúcia está cada vez mais forte. E Tonho continua vivo. Tudo aquilo que parecia estar sob domínio começa a escapar por todos os lados. O orgulho de Mirinho ainda grita, mas a verdade é que ele também está cercado pelas próprias mentiras. Do outro lado de Barro Preto, Lúcia continua segurando a carta de Omar. A coragem que usou para enfrentar Virgínia agora precisa ser usada em uma batalha mais íntima, mais delicada e talvez mais dolorosa. Ela precisa contar tudo a Tonho. Não porque tenha culpa, mas porque sabe que o amor verdadeiro não pode crescer cercado de silêncio. Tonho ainda está se recuperando. Seu corpo carrega marcas da violência. Sua memória ainda tenta organizar tudo o que aconteceu. E seu coração acaba de reencontrar Lúcia depois de quase perder a vida por ela. Mesmo assim, Lúcia sabe que esconder a chegada de Omar seria injusto. Omar foi um aliado, um homem bom. Alguém que a ajudou quando ela precisou fugir de um pesadelo. Mas também é alguém que vem ao Brasil com esperança, acreditando talvez que ainda existe um lugar para ele no coração dela. José tenta aconselhar a sobrinha com cuidado. Ele entende que a verdade é necessária, mas teme o impacto sobre Tonho. Lúcia, porém, está decidida. Ela não quer que Tonho ouça sobre Omar pela boca de outra pessoa. Não quer que Virgínia, Mirinho ou qualquer inimigo transforme essa história em arma. Eu vou contar tudo a Tonho. Prefiro uma verdade difícil agora do que uma mentira destruindo a gente depois. Essa decisão mostra o tamanho da maturidade de Lúcia. Depois de tantas armações, ela escolhe o caminho mais duro, mas também o mais limpo. Ela sabe que Omar pode sofrer. Sabe que Tonho pode se sentir ameaçado. Sabe que a chegada desse homem pode mexer com feridas antigas e abrir novas inseguranças. Mas também sabe que seu coração já escolheu. E essa escolha tem nome: Tonho. Enquanto Lúcia se prepara para essa conversa, Marta manda chamar Virgínia. A jovem aparece com o rosto fechado, esperando talvez mais uma discussão, mais uma tentativa de convencê-la a se arrepender. Mas desta vez encontra outra postura. A mãe não fala como quem pede, fala como quem decide. Diógenes permanece ao lado, sério, sem oferecer à filha nenhum refúgio. Marta avisa que Virgínia será punida de forma exemplar. Terá seus privilégios cortados, será afastada de qualquer decisão da família e terá que reparar, de alguma maneira, parte do prejuízo causado ao ateliê de Lúcia. Virgínia se desespera. Diz que aquilo é humilhação, que os pais estão escolhendo Lúcia, que todos se voltaram contra ela. Mas Marta não recua. Não estamos escolhendo Lúcia. Estamos escolhendo a verdade que você insiste em negar. Virgínia fica sem resposta. Pela primeira vez, suas lágrimas falsas não abrem portas. Seu drama não muda decisões. Sua arrogância não intimida ninguém. Ela sente que está perdendo espaço dentro da própria casa, dentro da cidade e até dentro do coração dos pais. Mas em vez de arrependimento, o que nasce em seu olhar é rancor. E é justamente isso que torna tudo ainda mais perigoso. Assim termina essa virada intensa de A Nobreza do Amor. Sebastião acuado por Diógenes e ameaçado em sua carreira política, Mirinho ferido por uma verdade que pode expor sua obsessão por Lúcia, Virgínia finalmente castigada pelos pais depois do ataque ao ateliê, e Lúcia prestes a abrir o coração para Tonho sobre a chegada de Omar. Porque em Barro Preto, ninguém consegue esconder a verdade para sempre. A mentira pode se vestir de elegância, pode chorar lágrimas falsas, pode se esconder atrás de poder e sobrenome. Mas quando a justiça começa a caminhar, ela passa por cima de toda a máscara. Se você gostou desse resumo de A Nobreza do Amor, deixe o like,
Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos capítulos. Comente aqui embaixo. Marta e Diógenes foram duros o suficiente com Virgínia? E Tonho, como será que vai reagir quando descobrir que Omar está vindo ao Brasil por Lúcia? A gente se encontra no próximo vídeo, porque essa história ainda promete muito amor, traição e justiça.